Olá, estudantes, todos muito bem-vindos a mais um programa aqui do Se Liga na Educação. Eu sou o professor Leonardo Medeiros e estarei com vocês nessa caminhada rumo ao Enem. Você que é estudante do diurno, muito bem-vindo. Você do noturno, muito bem-vindo. Você da educação de jovens e adultos, também muito bem-vindo. Bom, a aula de hoje, ela é uma continuidade, daquela aula da semana passada sobre cálculos e nós temos a programação de ter 3 aulas sobre cálculos. Essa parte nós vimos que se chama estequiometria, essa parte que trabalha essas relações entre a matemática e os dados ali atomísticos, os dados das concentrações. Nós temos toda essa parte de cálculo da química que se chama estequiometria. Então, é uma importante parte essa da linguagem química, da escrita química, que nós precisamos compreender, Compreender também a utilização da tabela periódica, que nós já vimos numa aula atrás, E realizar esses cálculos através de ferramentas matemáticas. Mais uma vez, nossas aulas baseadas na matriz de habilidade do Enem, além disso, as habilidades que constam no currículo de Minas Gerais e no CBC de Química. Vamos fazer alguns exercícios para tentar aí interpretar, compreender, prever resultados, E o primeiro que nós vamos fazer é esse. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca de desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. Gente, isso é uma grande preocupação, A poluição atmosférica. E esses veículos a combustão, que consomem combustível de origem fóssil, eles emitem bastante CO2, que é um poluente atmosférico importante da gente considerar. Bom, então, dito isso, uma alternativa são os veículos elétricos, Propagando aí que são emissão zero de carbono, de CO2. Então, podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, ele nos dá a massa molar, a massa molar de CO2, para 2 tipos de carro, o de combustão e o elétrico. Considere que os veículos tradicionais movidos por etanol, olha só, vamos entender aqui que nós temos alguns dados aqui, olha, massa molar. Isso é importante você extrair esse dado, tá? Combustão, etanol. Olha esse ol aqui, Esse ol é a função álcool. Esse et tem a ver com o número de carbonos, que são 2. E esse an tem a ver com o tipo de ligação simples. E ele nos dá a massa molar aqui do etanol, tá bom? Então ele nos diz isso e eles falam que os veículos tradicionais emitem em média 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. Já os elétricos emitem 0,45 por quilômetro rodado, tá? Então a gente percebe que o de combustão emite maior quantidade de CO2 do que o elétrico. E ele nos dá a reação, mais uma vez uma linguagem química muito importante, Então foram analisadas essas emissões e eles pegaram o veículo, fizeram um trajeto de 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. Então, só para a gente recapitular aqui, olha, por quilômetro, o CO2 nos dá 2,6, O etanol. Então aqui, 2,6 no etanol. Vou deixar anotadinho no cantinho aqui. E 0,45 o elétrico, tá? E ele nos diz o seguinte, tem uma reação de combustão, dado importante aqui, gente, olha, esse tipo de reação é característica de uma reação de combustão completa. O que é uma combustão? Ele está queimando o álcool, olha o H,
ele está queimando com oxigênio e está produzindo CO2 e água. Isso é uma reação específica de combustão completa. O que nós temos aqui? Vou colocar que ele vai rodar 1000 quilômetros, né? 1000 km. O que eu tenho aqui? Observar se está balanceado. Nós já fizemos isso na aula passada. Vamos ver, olha, tem 2 carbonos antes da seta. Eu tenho um aqui, ó. Eu coloco um 2 para multiplicar. E aí fica 2. Eu tenho 5 hidrogênio, mais um aqui, ó, 6. E aqui eu tenho 2 hidrogênio. Eu coloco um 3 e multiplico, dá 6. E agora o oxigênio eu conto aqui, ó, tenho 6 com 7 e aqui, ó, 4 com 3 ali, 7. Está balanceado. E ele quer saber a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto, não é? Então vamos lá. Se eu tenho 1 mol aqui, se eu rodo 1 quilômetro, 1 km, eu vou emitir 2,6 mol de CO2 para a combustão. E se eu rodo esse mesmo 1 km, eu vou emitir 0,45 mol de CO2 para o elétrico. Não é? Qual que é agora o que eu estou rodando? 1000 quilômetros. Então eu tenho que fazer essa multiplicação, uma regra de 3 simples, né? Então aqui, para o combustão vai dar 2.600 mol. E para o elétrico vai dar 450 mol. Tá? A única coisa que eu fiz aqui foi fazer essa conversão. Vou deixar anotadinho aqui pra gente. Vou deixar anotadinho aqui. Então, para a combustão, eu gastei 2.600 mols. E para o elétrico, 450 mols. E o que ele quer saber? Ele quer saber assim, qual foi a diferença de etanol que ele economizou. Então, eu já posso fazer aqui, ó, a diferença que eu deixei de emitir. Ou seja, se eu emitia 2.600 na combustão e eu estou emitindo 450 no elétrico, ou seja, eu deixei de emitir 2.150 mols, que foram deixados de emitir. Deixados de emitir. Emitir. Então, eu estou falando em mol, não é isso? Olha só, está balanceado, eu tenho um aqui, ó, esse um está escondidinho aqui, ó, está escondidinho. Eu tenho um aqui para 2 aqui, ó, 1 para 2. Ou seja, para cada 1 mol de etanol, eu vou produzir 2 mol de CO2. E se eu tenho aqui 2.150 mols, ô turma, eu não preciso fazer muito cálculo, né? Eu já posso pegar aqui, ó, é X, né? Faz uma regra de 3, X é igual, bom, se 1 é 2,
1 é a metade de 2. Então, o x aqui tem que ser a metade desse aqui. Simples assim, né? Proporção. Então, vai dar 1.075 mols. De quê? Bom, eu estou calculando aqui, né? Ó. Olha, meu x está aqui, ó. Meu x está aqui. Né? Então, isso aqui tem que ser de etanol. De etanol. Não é CO2. Então, chegamos mais uma aqui que nessa emissão que eu deixei, era como se eu tivesse economizado 1.075 mols de etanol. Bom, fiz a minha proporção. Mas o que ele queria saber, na verdade, não era quantos mols de etanol. Não era quantos mols de etanol. Ele queria saber o quilo do etanol. Então, para saber o quilo, eu calculo a massa molar disso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Tabela periódica, né? O carbono vale 12, eu tenho 2. Então, para o carbono, eu tenho 24. O oxigênio vale 16. Então, 24 mais 16. E eu tenho 40. E agora eu tenho 6 hidrogênios. Cada hidrogênio vale 1. Então, 40 com mais 6, 46 gramas em 1 mol. Né? Só que eu não tenho 1 mol. Eu tenho 1.075 mols. Então, eu tenho 1.075 mols. E aí, eu faço mais uma vez uma regra de 3, né? X é igual. O que está de frente um para o outro aqui, ó, você multiplica, tá? 46, pode cortar mol com mol aqui, ó. Pode cortar mol com mol. 46 vezes 1.075 dividido por 1. X vai ser igual a aproximadamente 49.500 gramas, tá? Só que nós achamos aproximadamente 49.500 gramas. E qual que é a pergunta? A pergunta está em quilograma. Mais uma vez, exigindo de você essa interpretação, essa habilidade de intercalar conhecimentos, né? Agora nós estamos ali na mudança de base, né? De grama para quilograma. E o mais próximo aqui, letra A. Para você mudar de grama para quilograma, é só você dividir por 1.000, tá? E aí você sai de grama para quilograma. Então, dividindo por 1.000, nós vamos andar 3 casinhas aqui, ó. Vai ficar aproximadamente 49,5 quilograma. Mais próximo de 50. Bom, então vamos para um próximo aí. A questão do caderno cinza. Um marceneiro esqueceu um pacote de prego exposto lá na umidade, né? E com isso os pregos acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem, que é uma substância marrom, insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico que ocorre com a ação química. Olha só, essa questão aqui é de estequiometria, mas ele traz aqui uma informação legal, ó. Oxidação. Essa palavra oxidação vem lá da eletroquímica. É um tipo de reação chamada oxirredução, reação muito presente nas pilhas, né? E ele nos traz aqui a fórmula do que ele chama de ferrugem e ele nos traz a massa de cada prego, tá? Então vamos extrair esses dados? Vou colocar aqui, ó, prego
é igual a 5,6 gramas, tá bom? 5,6 gramas. Considere a massa molar do hidrogênio, do oxigênio e do ferro. Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar a metade? 50% de um prego. Um prego. Bom, então agora nós temos aqui mais uma vez uma reação química, que é um dado importante, um tipo de linguagem, e a primeira coisa que eu vou fazer é ver se está balanceada. Olha, 2 ferros antes, 2 ferros depois, não é? 2H antes, 2H depois. Beleza. E aqui eu tenho 4 oxigênios antes e 4 depois. Está balanceada. Então, olha só, galera. O ferro é 56 gramas, então aqui é 2 vezes 56 gramas. Ele nos deu lá. E agora, eu estou querendo relacionar com isso aqui, ó. Com essa ferrugem. Mas preste atenção, que esse pontinho aqui, ó, ele não é vezes, tá? Ele não está multiplicando a água. Ele está dizendo que tem água associada a essa molécula. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que está multiplicando a água. Então, aquele pontinho não é vezes, tá? E aqui eu tenho que achar quanto que vale isso aqui. Então, a gente faz daquela forma da tabela periódica, né? Se o Fe é igual a 56 e eu tenho 2, vai dar 112. Se o oxigênio ele é igual a 16 e eu tenho 3 oxigênios, ele vai dar 48. O H é igual a 1 e eu tenho 2, ele é igual a 2. E o oxigênio de novo, ele é 16 e eu tenho 1, ele é igual a 16. Somando isso tudo, vai dar, ó, 10, 18, vai 1, 2, 6, 7, 178 gramas. Tá? Então aqui eu tenho 178 gramas. Você lembra lá que ele falou que a massa do prego era 5,6 gramas? Mas ele disse que oxidou só a metade do prego, né? Não foi o prego inteiro. Então, se era 5,6 e nós vamos aqui oxidar 2,8 gramas, né? 2,8 gramas. E aqui vai dar X. E aí, nós podemos montar a nossa famosinha regra de 3. Gente, regra de 3 salva em química, viu? Regra de 3 é tudo de bom. Como que eu monto a minha regra de 3 aqui, olha? Isso que está na diagonal, eu vou multiplicar, tá? Então, vai ficar 2,8, olha, grama com grama aqui eu posso cortar, tá? Vezes 178. Isolo o X aqui, ó, X é igual. Aqui, né, 2 vezes 56, eu já vou colocar ele aqui de uma vez, tá? Vai dar 112. Dá 112. E aí eu montei a minha regra de 3. Bom, agora eu consigo ver a massa lá de ferrugem produzida a partir lá daquele metade do prego que foi oxidado. E aí, efetuando os nossos cálculos, nós chegamos à conclusão que foram 4,45 gramas de ferrugem que foi produzido. Bom, pessoal, essa foi mais uma aula aqui do Se Liga, da Química para o Enem, estequiometria. Temos ainda mais uma aula sobre cálculos, tá? Próxima aula vamos continuar e dar esse fechamento. Faça atividades, continue assistindo nossas aulas e nos vemos em breve. Até mais e um abraço.